Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você, sempre contando com a sua participação conosco. E nesse programa a gente também manda um abraço para a Dona Conceição, aí da Marambaia, da Paróquia Jesus Ressuscitado, né? E um grande abraço a todos que acompanham o nosso programa aqui pela TV Nazaré. E trazendo para você agora, nesse segundo bloco, nós vamos voltar agora falando sobre a Lei Maria da Penha. Essa lei que completou 17 anos de existência em 2023 e vem passando por mudanças que ajudam com mais rapidez na questão das medidas protetivas. E sobre este assunto, eu estou aqui recebendo a advogada Carla Maciel Rezec, ela que vai falar conosco sobre este tema tão importante. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Como é que está essa situação da Lei Maria da Penha ao longo desses 17 anos? Ela surge a partir de uma questão muito ligada à própria pessoa que dá nome, né, à lei, a Maria da Penha, e que passa por várias questões de sofrimento, de violência, não só a violência física, mas várias outras também expressões da violência. E a partir dessa origem, então, ela começa uma aplicabilidade no Brasil, né, passa por mais de 10 anos, chegamos a 17 anos. Ao longo dessa história, Carla, como é que a gente avalia, né, a efetividade, a eficácia dessa lei dentro desse contexto brasileiro? Então, bom dia. Em relação à evolução que tivemos com a vigência da Lei Maria da Penha, né, é importante a gente sempre frisar que a mulher ela sempre foi inserida em contextos de submissão, subjugação, de dependência, e a lei veio para salvaguardar tanto a integridade física, moral, psicológica. E ao longo desses anos, diante da transformação da sociedade, também da resposta da sociedade, enquanto denúncias, enquanto questão de exposição de situações que antes a gente não tinha acesso, mas que hoje, através da internet, a gente tem muito acesso, né? A gente pode verificar e analisar o quão é importante a gente proteger mulheres no âmbito doméstico, que muitas vezes não têm voz, não tem para onde ir e muitas vezes tem medo de seus agressores, medo pela sua vida, medo pelos seus dependentes, medo pelos seus familiares. Então a lei, o Estado, né, enquanto lei, vem para salvaguardar essa situação para que essa mulher não fique à mercê daquele agressor. Então a evolução se deu basicamente nesse sentido, de proteger a mulher em várias vertentes nesse ambiente doméstico. Como toda lei, né, ela passa por um momento inicial, né, que é o boom, né? Ou seja, a quantidade de denúncias explode, as pessoas não estavam acostumadas e começam, então, a trabalhar essas denúncias, né? Então, ao longo desses 17 anos, logicamente, que esse período, ele já deve ter agora uma estabilidade nessa questão de denúncias, né? Então, na análise, houve um aumento dessa violência ou ela realmente houve um aumento de denúncias e agora ela atinge um patamar, digamos assim, em que os órgãos então começam a perceber que já há efetivamente uma mudança de comportamento nesse sentido? Olha, eu acredito que infelizmente são proporções que estão caminhando juntas, tanto em relação à questão das violências, quanto em questão à relação das denúncias. Em relação às violências, porque a gente passou um período de pandemia, né? Em que as pessoas passaram a conviver mais tempo dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente doméstico, então, consequentemente, houveram várias agressões, várias ofensas, naquele ambiente inserido, tanto às vezes é ciúme, é uma questão financeira, é algo que não está bem resolvido ali naquele ambiente familiar, e isso desencadeia outras coisas. Em relação às denúncias, aumentaram porque hoje a mulher ela se sente mais segura em procurar um órgão de proteção. É algo que anteriormente a gente não tinha, né? Porque antes a mulher, a gente ainda visualiza isso, infelizmente, mas antes a mulher, quando ela ia fazer a denúncia, quando ela passava a expor uma situação que para ela é vexatória, é humilhante, é constrangedora, ainda se deparava com situações em que ela não se sentia à vontade para falar, porque a autoridade policial era um homem que tirava a legitimidade daquela situação humilhante. Aí recontava várias histórias para legitimar que aquilo que ela estava sentindo, falando, era verdade. Então, era uma série de situações que ela passava para validar a sua verdade. Sim. Hoje em dia, com as orientações, tanto pela lei, com a alteração recente, né,
a gente tem um termo técnico na lei que é para evitar a revitimização da vítima. Inclusive na hora da narrativa, isso, né? Evitar que ela repita o tempo todo aquela situação que para ela é uma agressão, reviver aquilo o tempo todo. Então, as pessoas que estão ali para receber aquela pessoa em situação de violência doméstica, ela já vai estar preparada para saber conduzir a vítima numa situação como essa. Certo. E nesse caso, e aí até tratando um ponto que você falou, que eu acho que é extremamente importante, né? As próprias secretarias de segurança, né, dos estados de uma forma geral, e aí eu cito a questão do estado do Pará, por exemplo, aumentou o número, inclusive, dessas pessoas que fazem esse atendimento e com mulheres realmente à frente. Isso é muito bom, né, nesse contexto, até para evitar essa revitimização. Para uma questão de empatia, né? Exato, né? Mas assim, a gente ainda percebe que isso fora da capital ou de regiões mais densas ou mais importantes político-administrativamente dentro do contexto dos estados, ainda é uma carência que a gente tem no interior, né? O interior, por exemplo, ele sofre essa situação toda. Há um trabalho, por exemplo, nesse sentido de incentivar, de trabalhar com essas políticas públicas no campo, por exemplo, da segurança, que é o que a gente está citando, para que cada vez seja maior o número desses atendimentos por mulheres também nessas localidades mais distantes da capital e das regiões, digamos assim, de maior importância nos estados. Como é que está aí? Há uma discussão sobre isso, um grupo de trabalho, alguma coisa assim? Sim, há uma discussão muito séria sobre isso. Inclusive, é uma alteração também da Lei Maria da Penha, que ela determina que as mulheres vítimas de violência doméstica, quando forem fazer a denúncia, quando forem para algum programa assistencial de atendimento ou proteção em relação às vítimas de violência doméstica, sejam atendidas por mulheres. Né? A gente está longe de uma sociedade ideal, num cenário ideal, mas a gente está caminhando nesse sentido, porque já há uma previsão legal para que isso aconteça. Então, acredito que seja uma questão de tempo até que os estados e os municípios, principalmente os municípios, né? Porque às vezes a informação não chega em tempo tão hábil como aqui na capital, né? Ofereça esse tipo de suporte às vítimas de violência doméstica. E um outro ponto que também é sensível nessa situação é a discussão da questão de gênero, por exemplo, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela trata especificamente, quando ela surge, então, dentro desse contexto, ela está especificamente da questão das mulheres e tendo um agressor, né? Que, então, faz essa situação toda. Num segundo momento, já estende isso aí para, às vezes, quando esse agressor já não é mais apenas um homem, mas uma outra mulher também que agride, então veja-se, a vítima é mulher, então esse é o ponto que se faz. Mas agora nós estamos também numa outra questão de discussão, em virtude da questão das relações de gênero. E aí envolve toda aquela estrutura, né? Como é que está essa perspectiva de diálogo, de discussão, né? Ou de ressignificação do processo da Lei Maria da Penha, hoje, 17 anos depois, e com todas essas questões que entraram dentro desse bojo? A Lei Maria da Penha também tem aplicação, né, para outros gêneros, ela não se destina exclusivamente ao gênero da mulher, tá? Ela tem aplicação também em relação aos outros gêneros, não somente a mulher, mas também as crianças, né, que também estão ali inseridas naquele contexto de violência, de ofensa, de humilhações. E em relação também a corpos feminilizados, que são demais discriminados na nossa sociedade, LGBT, transexuais, travestis, entre outros gêneros também. O termo técnico é esse, corpos feminizados. Ok, tranquilo. Que também são vítimas de violência doméstica, não somente a mulher, mas também essa outra vertente que também a lei ela protege, tá? Não existe uma destinação exclusiva de somente ser só por ser mulher, mas também o homem também pode ser vítima de violência doméstica. Certo. Então, o que eu tenho então como grande objeto da lei hoje? Como é que as autoridades trabalham quando recebem uma denúncia? Como é que eu caracterizo uma pessoa quando vai trabalhar essa questão de denúncia baseada na questão da Lei Maria da Penha? O que é característico para poder fechar? Tá.
além das violências que trata a Lei Maria da Penha, que é a violência contra a integridade física da mulher, integridade moral, a questão psicológica, a violência sexual também no âmbito doméstico familiar. Mesmo que haja um processo de conjugalidade, mesmo que sejam casados, mas quando há uma violência nesse sentido, ela também enquadra. Porque tem que ter uma consensualidade. Uma consensualidade, mesmo quando é um casal que já está casado há bastante tempo, nada pode ser feito contra a vontade da mulher. Tá? E aí, em 2021, também houve a inserção de uma violência, que é uma violência psicológica, que também é um tipo que foi criado com a alteração da lei em 2021. Certo. Que, às vezes, antigamente, né? Eu gosto de falar que antigamente, porque eu acredito que a gente tenha evoluído. Certo. Antigamente, a mulher chegava em certos lugares e falava que, olha, o meu ex-marido, ele me humilhou, ele foi no meu trabalho, me expôs, me ridicularizou, me diminuiu, me ofendeu. Isso não era visto como uma violência, e sim como uma briga de casal. Certo. Mas hoje a sociedade enxerga como uma violência moral, uma violência psicológica. Então, o Estado tem que proteger essa vítima. Então, a partir do momento que a vítima ela chega na DEAN, numa autoridade policial, ou então a própria OAB tem a comissão da mulher advogada, que tem um espaço na OAB para receber essas mulheres nessas situações que elas estão fragilizadas, e elas ali têm um direcionamento, tá? Então, quando chega, a mulher ela vai ser atendida, vão encaminhá-la à assistência psicossocial, à assistência à proteção de violência doméstica e tudo mais. E aí, o juiz, a partir do momento que recebe aquele expediente, ele tem um prazo de 48 horas para se manifestar em relação à concessão daquelas medidas protetivas. Então, hoje, essas questões de violência, de humilhação, não só as outras que já existem, elas também são levadas em consideração para afastar a vítima do agressor, para salvaguardar a integridade dela, não só dela, mas também como da família, dos dependentes dela, porque a medida protetiva ela também se estende para a família e para os dependentes dela. Certo. Então, uma forma de proteção, acredito eu, que seja mais eficaz. E também, para encerrar, né, a lei também ela institui o tipo penal de descumprimento de medida protetiva. Então, a partir daquele momento que aquele agressor ele descumpre uma medida protetiva de violência doméstica, ele está incorrendo num crime. Então, a partir do momento que isso chega ao conhecimento das autoridades competentes, então pode-se requerer uma expedição de uma prisão preventiva para esse agressor. Além do mais, nada impede também que ele seja preso em flagrante em razão desse descumprimento da medida protetiva. Então, já é uma forma de realmente dar mais eficácia em relação à Lei Maria da Penha, em relação à proteção da mulher vítima de violência doméstica. Certo. E quando, nesse caso, doutora, por exemplo, a agressão parte, por exemplo, de uma mulher, de uma adolescente, como é que se trabalha a questão da Lei Maria da Penha? Em virtude não somente de ser uma mulher agressora, né, de uma outra mulher, logicamente é uma convivência e tal, mas ela tem menos de 18 anos, ela está dentro desse contexto da adolescência ainda, segundo a perspectiva que se tem. Então, como é que isso é trabalhado? Como é que se enquadra essa situação? Essa situação ela vai ser enquadrada, tá, no âmbito da violência doméstica, em conjunto com o Conselho Tutelar. Ah, entendi. Certo. Tá? Porque vai ter um trabalho ali, um estudo social, ela vai ser direcionada a programas de reabilitação, certo. Assim como o homem também é encaminhado para programas de reabilitação, questão psicossocial em relação ao agressor. Considerando então que há um ato infracional nesse sentido, então é encaminhado normalmente como se encaminha essa prática, né, por um adolescente, segundo a questão, por exemplo, do ECA, não é isso? Isso. Ah, ok. E me diga uma coisa, dentro desse contexto que a gente está falando da Lei Maria da Penha, né, há também, vamos dizer, uma das questões mais sensíveis do processo todo, que é a questão da dependência financeira. Né? Quando a mulher realmente, o provedor dali é o homem, e ela sofre essa agressão, ela sofre essa violência, ela vai denunciar, mas ela não pode avançar muito, na cabeça dela ali, eu não posso avançar muito, porque de qualquer jeito, se eu perdê-lo, ou se ele sofrer uma medida mais drástica, que inclusive possa culminar com a perda do emprego,
de onde eu vou tirar as condições para sobreviver? Como é que é o trabalho, como é que é a orientação feita, então, nesses casos? Entra outras formas de políticas públicas também para poder dar esse suporte? Como é que é trabalhado? Recentemente, né, o nosso presidente atual, ele sancionou a lei de auxílio aluguel para pessoas vítimas de violência doméstica, né? Então, é mais uma forma de impedir que aquela vítima continue residindo naquele lar com o seu agressor e ela tem uma possibilidade ali de sair daquele ambiente, tá? Através desse auxílio aluguel, de forma a romper com a dependência econômica, que muitas vezes é um entrave para que a mulher se liberte daquela situação e passe a viver uma outra etapa da sua vida. E em termos, dentro digamos assim, de aspectos preventivos, né? Como é que é o trabalho, por exemplo, se há algum trabalho, seja em contexto da assistência social, ou da educação, ou da própria saúde também, nesse contexto de preparar essas meninas, essas pessoas em desenvolvimento, para evitar justamente situações que levem, né, às vezes na própria questão da escolha do parceiro, do marido, né, do namorado, do noivo. Há um trabalho também de prevenção, porque a gente parte, a Maria da Penha, por exemplo, ela parte já de um fato, né, que é a questão da violência. Mas como é que eu posso trabalhar para evitar essa violência? Há um campo, no aspecto, por exemplo, educativo, no aspecto da assistência social, que possa orientar, que possa trabalhar políticas preventivas, para que justamente não se coloque em risco e depois venha a sofrer por conta dessa questão da violência, que a Lei da Maria da Penha, então, abarca de forma assim ampliada, como a gente está vendo. É importante falar disso, porque a Lei Maria da Penha, ela ataca a causa e as consequências e ali o remédio, né? Apresenta o remédio para aquela situação, uma solução, né? Mas aí a sociedade não tem um costume ainda de olhar o fato gerador dessa situação. Né? Então, acredito que sejam necessárias políticas públicas para que venham a coibir que práticas como essas venham a se reiterar pelas próximas gerações. Né? De que forma essas políticas públicas poderiam ser implementadas? Através de uma educação em escolas, até mesmo para que as pessoas, as meninas, as adolescentes, elas passem a reconhecer quando há uma violência, quando há um indício de uma violência, para que ela passe a se posicionar, para que ela tenha percepção, né, de identificar e sair enquanto é tempo, né? Não só a educação sexual é importante, mas também a educação nesse sentido de dar conhecimento do que seria uma violência patrimonial, que às vezes a mulher ela não sabe que ela está sofrendo uma violência patrimonial por conta do seu parceiro, do seu agressor, o que seria uma violência moral, o que seria uma violência sexual dentro de uma relação ali já estabelecida em sociedade, o que seria uma violência psicológica. Tem que levar conhecimento para essas meninas, porque agora, nesse momento, a gente está tentando educar uma geração que já vem há muito tempo sofrendo, há muito tempo sendo exposta, sendo violada. Então é importante ter esse tipo de educação para a base, né? Para que a próxima geração já venha como saber identificar e até mesmo evitar que os rapazes também venham a cometer esse tipo de violência contra a mulher. Envolve as duas questões. As duas questões, não só uma, mas também a outra, né? De educar aquele homem para compreender a mulher, compreender o espaço dela, que ela tem que trabalhar, que ela tem que ter o próprio dinheiro, que ele tem que ser seguro numa relação, a mulher também, entendeu? Para que tudo isso possa surgir de uma maneira que possa haver uma harmonia, né, e evitar que casos de violência doméstica tão tristes venham a ser relatados nos noticiários, porque é muito triste ver casos de feminicídio, muito triste ver mulheres perdendo a vida porque o parceiro não aceitou o fim de uma relação, porque o parceiro sentia ciúme, porque o parceiro não deixava trabalhar. É muito triste hoje, assim, em pleno 2023, ainda escutar que esse tipo de coisa ainda existe. E o pior, né, Carla, é que a gente percebe isso nos vários segmentos sociais, né?
não se restringe à Não. questão de classe social, não restringe nem ao nível cultural. Isso está muito naquilo que você realmente coloca, né? Naquilo que está engendrado no processo familiar, né? Ou seja, naquilo que é passado muitas vezes de geração em geração, no sentido do homem e da mulher, nessa relação, né? Entre os sexos, né? Nessa busca, nessa necessidade de realmente buscar uma linha cooperativa, né, que possa realmente estabelecer uma grande parceria nesse processo. Então, esse campo educacional ele é extremamente importante, porque, embora você não tenha efetivamente números estatísticos para apresentar, porque a prevenção tem essa questão, né, nós não temos números, nós temos probabilidades, digamos assim, e aí, logicamente, o resultado de aspectos bem pontuais onde aconteceu aquele projeto, aquela situação toda. Mas hoje, no sentido, por exemplo, da OAB ou de outros órgãos, há essa linha de poder ajudar essas famílias que hoje estão e daqui a pouco têm os filhos adolescentes, adultos, para que isso também possa ser uma pauta, inclusive da questão formativa nas escolas. Existe alguma linha de discussão para que isso se materialize no processo formativo educacional? Sim, sim. Tem esse tipo de discussão, ele é muito disseminado em grupos de pesquisa, certo. Em órgãos voltados para a proteção das vítimas de violências de violência doméstica, em relação a pedagogos, em relação à questão da educação ali naquele meio, de levar conhecimento para aquelas pessoas, tá? Até mesmo na questão do nosso âmbito familiar mesmo, de quebrar paradigmas, de que homem pode tudo e a mulher tem que ser submissa. Certo. A gente já está longe dessa narrativa há muito tempo, a gente já não pode mais aceitar que se perpetue esse tipo de relação dentro de um ambiente familiar, porque a questão da submissão da mulher, ela já vem desde que o mundo é mundo, né? Né? Que antes a mulher não tinha voz, não podia votar, não podia... Há culturas que tiram a mulher, inclusive, da própria condição de ser, né? E de direitos, de exercícios. E se perpetuou no tempo, né? Tanto que a questão dessas violências decorre justamente por conta desses pensamentos. Da visão de mundo de cada um. Da visão de mundo de cada um. E eu acho que é importante, viu, Carla? E aí, a gente já agradecendo a sua presença e trazendo essa discussão da Lei Maria da Penha, eu acho que o horizonte que nós desejamos, sem dúvida alguma, é que a gente não precise desse tipo de situação, né? A perspectiva da luta, do antagonismo entre os sexos e as gerações é um prejuízo muito grande para a sociedade. Né? Então, a ideia é talvez realmente o dia que a gente possa ter uma grande harmonia, uma parceria nesse sentido, né? Entre os sexos e as gerações, que é a base de sustentação da família, né? A família vive justamente dessas relações, né? E desse apoio mútuo que deve existir entre homens e mulheres, entre jovens e adultos, entre idosos, crianças, né? É uma perspectiva muito boa e eu queria te agradecer por essa entrevista, né? Passar para a gente essa situação, mas também pedir para você faça uma pequena consideração aqui para os nossos telespectadores, pode usar aqui a câmera, que você coloque, então, a importância dessa prevenção, que é o elemento mais importante que a gente espera que a nossa sociedade consiga realmente viver em paz, que é isso que a gente quer. Obrigada pelo tempo, obrigada pela disponibilidade, obrigada pela palavra também. E é importante a gente sempre levar em consideração que o conhecimento é tudo, né? Conhecimento que a gente tenha, que a gente possa ter mais acesso às questões de poder identificar o que é uma violência, de poder identificar como é que a gente pode sair daquela situação, de que forma a gente pode fazer a denúncia, de que forma seremos protegidas, sabe? Então, a Lei Maria da Penha, ao longo desses 17 anos, já teve várias alterações no sentido de acompanhar as mudanças da sociedade, de forma a proteger com mais eficácia, não só a mulher, mas também como seus dependentes e familiares, que aquele meio sofre como um todo. Então, fica o meu alerta para que essas mulheres tenham voz, que elas possam se posicionar e que possam seguir adiante e que as próximas gerações
tenham mais respeito uns com os outros, que possam identificar o outro como uma questão de ser liberto, de fazer aquilo que lhe dá mais segurança, que lhe dá mais prazer, independente do gênero, porque todo mundo está aqui por um propósito, acredito eu, e que todo mundo tem a liberdade de fazer aquilo que lhe faz bem sem prejudicar o outro, né? Ninguém está aqui para ser submisso, ser subserviente às nossas vontades. Certo. Então, o respeito deve ser a base de todo e qualquer tipo de relação. Obrigado e obrigado você que nos acompanha no Diálogo Aberto toda semana. Nós encerramos o programa de hoje deixando sempre um grande abraço para você. Deus abençoe, uma semana extremamente feliz e abençoada e a gente se encontra no próximo Diálogo Aberto.